Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje, vamos mergulhar numa passagem bíblica impressionante. Apocalipse capítulo 10. Ah, essa é forte. A imagem daquele anjo descendo do céu. Sim, com um pé no mar, outro na terra, segurando um livrinho aberto. É bem vívido. Muito. E o material que a gente vai analisar hoje traz uma leitura, assim, bem específica, né? É verdade. Liga essa visão ao surgimento e à missão global de um movimento religioso particular. Um movimento que nasceu nos Estados Unidos, num contexto histórico bem definido. Exato. E a fonte que usamos é um estudo teológico que vê Apocalipse capítulo 10 como uma profecia fundamental para entender esse grupo. Isso mesmo. Ok, então, bora entender isso melhor. Vamos lá. Os primeiros versículos de Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 7, nossa, é muito símbolo ali. Demais. A descrição do anjo, né? Nuvem, arco-íris, rosto como o sol, os pés como fogo. E o tal livrinho aberto na mão dele, além da postura sobre o mar e a terra. E tem aquele juramento solene, não haverá mais demora. É impactante. Muito. E o legal aqui é ver como a fonte interpreta tudo isso, né? Exato. O livrinho aberto, por exemplo, eles entendem como sendo o livro de Daniel. Ah, Daniel. Isso. Especialmente a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Lá de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Aquela que eles calcularam terminar em meados do século XIX. Essa mesma. A ideia é que esse livro, que estava meio fechado, se tornou compreensível, tipo, no tempo do fim, como diz Daniel, capítulo 12, versículo 4. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica. E a posição do anjo? Mar e terra. Simbolizaria o alcance mundial da mensagem que precisava ser pregada. Global mesmo. E o juramento? O não haverá mais demora. Olha, segundo essa interpretação, isso marcaria o fim dos grandes períodos proféticos. Tipo, o relógio profético de longos prazos teria chegado ao fim. E aí começaria o quê? O cumprimento do mistério de Deus, que Apocalipse capítulo 10, versículo 7 menciona. Interessante. Mas aí vem a parte da experiência do próprio João, né? Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 10. Ah, sim, a ordem para ele comer o livrinho. Que é doce na boca, mas amargo no estômago. Uma sensação bem contraditória. Totalmente. E é aí que a coisa pega. A fonte conecta isso diretamente com uma experiência histórica. O movimento millerita? Certo. Que aconteceu ali entre 1831 e 1844. Exatamente. A doçura seria a alegria, a expectativa enorme pela volta de Cristo que eles esperavam para 1844, baseado justamente em Daniel 8,14. Imagina a empolgação que devia ser. Muita. Mas aí veio a amargura. O grande desapontamento, 22 de outubro de 1844. Isso, o dia chegou e Cristo não voltou como eles esperavam. Foi um golpe duro, uma frustração imensa para milhares de pessoas. Um abalo profundo na fé, com certeza. Mas, para a fonte que a gente está vendo, essa amargura não foi o fim da linha, foi? Não mesmo. Foi mais um ponto de virada, uma reorientação. Um grupo deles não desistiu. Eles voltaram para as Escrituras, é isso? Sim, mergulharam de novo, especialmente na profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14. E chegaram a uma nova compreensão. Qual foi a conclusão? Que a data, 1844, estava certa. Mas o evento não era a volta de Cristo para a Terra. Ah, então o quê? Seria o início de uma nova fase do trabalho de Cristo, mas lá no santuário celestial. Um evento que eles chamam de purificação do santuário. Que seria o começo do juízo investigativo. Aquele exame dos registros no céu. Exatamente. Uma preparação para a segunda vinda, mas começando no céu. Entendi. E essa nova luz, essa reinterpretação levou a uma nova missão, né? Como diz Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Sim, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Uma nova comissão, clara. E a fonte liga isso diretamente ao nascimento do movimento adventista do sétimo dia, certo? Correto. Com a missão de levar essa mensagem reinterpretada ao mundo todo. Baseada nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. Isso. E se a gente junta tudo isso, a fonte também menciona como o ambiente de liberdade religiosa nos Estados Unidos ajudou, né? Foi um terreno fértil. Sim, para esse grupo se desenvolver e se identificar como o remanescente lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Para eles, essa ordem de profetizar outra vez é um mandato que continua até hoje. E que envolve restaurar verdades bíblicas que eles acham que foram esquecidas, tipo o sábado, a doutrina do santuário. Exato. E preparar o mundo para os eventos finais, dentro daquela visão maior do grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Tá, mas e aí, o que isso quer dizer no fim das contas? Bom, resumindo, essa análise vê Apocalipse 10 como quase um roteiro profético. Um roteiro para a origem, para o desapontamento que reorientou e para a missão global contínua desse grupo específico. Perfeito. Dentro dessa visão teológica dele, sabe, até os tropeços como o desapontamento são vistos como guiados por Deus. Como parte de um plano maior para cumprir profecias e impulsionar a missão deles. Uma missão que eles acreditam que continua firme hoje. Preparar um povo para a conclusão do mistério de Deus e para a volta de Jesus. É uma perspectiva bem definida. E deixa a gente pensando, né? Fica aqui uma reflexão baseada nesse material todo. Qual? Como que a interpretação de textos antigos e de eventos históricos pode moldar tão profundamente a identidade de um grupo e o senso de urgência deles na missão que eles têm hoje? É uma ótima pergunta para fechar. Dá muito o que pensar sobre fé, história e propósito.